Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Na semana que marca o início dessa mobilização mundial, o plenário pode votar mudanças no direito penal para combater crimes como o feminicídio. Mudanças também nas regras para o teto salarial do serviço público podem ser votadas hoje. Ao vivo, Carol Nogueira. O texto do relator do projeto que pode ser votado hoje define o que pode ou não pode ultrapassar o teto que acabou de subir para R$ 39 mil. O presidente Michel Temer sancionou ontem o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Direto das comissões, os destaques de Mariana Pichitsky. Reforma tributária, nova lei de licitações e programa de redução do uso de agrotóxico podem ter relatório final votados hoje à tarde. Um seminário internacional sobre a guarda compartilhada de filhos de pais separados vai trazer experiências da aplicação da lei no Brasil e em outros países. Medo, futuro incerto, trabalho escravo, a triste realidade dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil em debate na Comissão de Direitos Humanos. Tecnologia digital e técnicas de restauração que ajudam a preservar e também salvar acervos do risco de tragédias como incêndios. Especialistas de todo o país vieram à Câmara para oficinas sobre a preservação de acervos históricos e artísticos. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro. Neste momento, aqui em Brasília, 9 horas e 5 minutos pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. A Câmara debate um projeto que regulamenta o teto do funcionalismo público e a comissão que analisa o texto se reúne hoje e pode votar o parecer do relator, o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná. A votação estava prevista para o mês passado, mas foi cancelada. E eu vou chamar a Carol Nogueira ao vivo agora que tem mais informações. Então, Carol, nesse meio tempo aí o teto subiu, né? É isso mesmo, Vera. Ontem foi sancionado o reajuste, então, do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que incide em todo o teto remuneratório dos servidores públicos, né? Esse salário subiu, então, de 33 mil para 39 mil reais. Na sequência, o ministro do Supremo, Luiz Fux, revogou o auxílio moradia que existia, que estava em vigor até agora, para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias e tribunais de contas. Tudo isso tem um impacto direto nesse projeto que está sendo discutido, está pronto para ser votado, pode ser votado ainda na tarde de hoje e que trata, então, que discute o teto remuneratório do serviço público e tenta disciplinar o que pode ou não pode ultrapassar esse teto remuneratório. Quem está aqui comigo é o relator desse projeto, o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná. Parece que são cerca de 30 direitos trabalhistas, não é isso, deputado, que estão ali dentro do relatório que o senhor fez e que podem ultrapassar esse teto, é isso mesmo? Tudo que pode ultrapassar o teto está inscrito na Constituição da República. Então não podemos, através de um projeto de lei, alterar. Então nosso relatório, já publicado desde junho deste ano, para ser votado, para demonstrar aos outros poderes que não podem criar penduricalhos ao arrepio da Constituição, quando ela fala que a nenhum título alguém poderá ganhar mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o relatório, a essência é este. E fundamentalmente é a questão do auxílio moradia e das férias de 60 dias. Por que um juiz tem férias de 60 dias, mais ainda o período das licenças, mais ainda o período de recesso do judiciário brasileiro? Isso passa de 90 dias por ano. Qual é o trabalhador brasileiro que tem auxílio moradia, que tem férias de 60 dias, que tem esse tipo de regalia? Temos que enfrentar isto em nome daqueles que falam efetivamente de que estão aqui para atender a dignidade da magistratura. E a dignidade da magistratura passa em respeito ao cidadão brasileiro. No que essa sanção aí desse reajuste impacta o relatório, impacta essa discussão? Somente o auxílio moradia e as férias de 60 dias impactam em 2 bilhões e 300 milhões de reais para os cofres públicos. Todos os anos nós jogamos esse dinheiro pela janela para atender a uma corporação, a uma elite, cuja elite tem que ser tratada com o devido respeito, mas não pode de forma alguma receber abusos e privilégios. Deputado, e como está a negociação, o clima na casa para a votação desse projeto tão importante? Existe consenso? Olha, ainda ontem à noite eu me reuni com o deputado Benito Gama, que é o presidente da Comissão Especial. Ele, ao convocar a reunião para esta terça-feira, já convocou com o objetivo de votar.
O presidente da casa foi comunicado, os demais líderes da casa foram comunicados de que precisamos votar este relatório, dar uma resposta devida e cabal a tudo aquilo que o parlamento pode e deve fazer em nome do povo brasileiro. Não é possível que nós temos hoje 13 milhões de desempregados, crise econômica de todo lado, e tem figuras abastadas que pela força da sua corporação faz o que quer com dinheiro público. A gente está num momento de transição aí de governo, está sendo negociado também nesse âmbito? Não tem nenhuma negociação. O que tem é um relatório que já foi divulgado, publicado, está no portal da Câmara desde junho deste ano, aguardando a votação. Não deu quórum, tentamos votar, não deu quórum. Agora então vamos insistir para votar hoje, com isso em seguida levar a plenário e para que tomemos uma decisão em nome da Câmara dos Deputados. Deputado Rubens Bueno, obrigado pela sua entrevista. Boa votação hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Vamos aguardar então, hoje à tarde começa a votação provável desse relatório importante. Obrigada, Carol, e ao deputado. E agora vamos falar então do plenário dessa semana, a semana que marca o início dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E a bancada feminina quer que o plenário dê prioridade a projetos que tratam desse tema. Vamos falar agora sobre o que pode ser votado aqui no plenário da Câmara esta semana. Para começar, a gente está em meio à mobilização internacional chamada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Começou domingo, dia 25, Dia Internacional pela Eliminação desse tipo de violência, e vai até dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Para marcar essa mobilização, a bancada feminina aqui da Câmara apontou algumas propostas como prioritárias para serem votadas. Olha, são cerca de 10 projetos, entre eles o que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer plástica nos 2 seios da mulher que tiver câncer de mama, mesmo que a doença tenha atingido um só. A ideia é deixar a mulher com seios visivelmente iguais. Outra proposta coloca como obrigatório o exame ecocardiograma fetal. Isso para identificar possíveis problemas no coraçãozinho do bebê enquanto ele ainda está na barriga da mãe. Olha aí outros 2 projetos que também podem ser votados. Hoje, muitas vezes, essas mulheres que são agredidas, elas têm essa agressão e procuram o Sistema Único de Saúde. E acabam que o Sistema Único de Saúde, o poder público, que acaba, o contribuinte, na verdade, pagando essa conta. E dessa forma, a gente quer passar essa conta para o agressor, ele pagar. Se ele agrediu, ele não tem que pagar só apenas na justiça, mas ele também tem que sentir no bolso dele e pagar tudo que foi realizado no Sistema Único de Saúde. Se precisou do sistema privado, que pague também o sistema privado. E da mesma forma, se precisar da segurança pública, ele também vai arcar por essas despesas. Não trata de dizer que você não pode construir uma música que fale de uma violência contra a mulher. Muita gente pode achar engraçado, tapinha não dói. Não, tapinha dói. Agora, o que a gente está questionando é que se tem músicas com esse sentido, nós não podemos ter uso do dinheiro público para essa finalidade. Nós temos que usar o dinheiro público com responsabilidade. Cada um cria e canta o que quiser, mas na hora de incentivar com dinheiro que é meu e de toda a sociedade, ele tem que ser incentivado para construir coisas saudáveis. Outra proposta que pode ir à voto aqui no plenário é uma reivindicação de prefeitos. Diz o seguinte: municípios que tiverem perda de arrecadação e, com isso, não respeitarem os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, podem continuar a receber transferências do governo e a tomar empréstimo, mesmo sem reduzir as despesas com funcionários. Polêmico? Com certeza. Eu sou de pronto contra qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, por entender que essa lei ela precisa ser cumprida. Os gestores hoje no Brasil, eles começaram a contratar em razão da falta de responsabilidade na gestão, e isso acarretou em momentos de crise que o gasto com o pessoal pudesse ser maior do que os 60% permitido. A Lei de Responsabilidade Fiscal, de maneira correta, estabelece limites para que não haja abuso. Porém, com essa instabilidade econômica, com a crise financeira, com a necessidade e dependência do repasse do governo federal para os municípios que são dependentes disso, quando há uma diminuição desse repasse por parte do governo, aumenta-se os índices sem aumentar os gastos.
e com isso os prefeitos ficam amarrados e quem sofre é o povo, que fica sem médico, fica sem professor, fica sem uma pessoa para arrumar a rua lá que não está asfaltada. Nós precisamos ter essa responsabilidade e como é papel do Congresso Nacional mexer na legislação, essa é uma correção importante. Olha só, a pauta de votação do plenário tem também 2 medidas provisórias. Uma é aquela que deu o que falar na semana passada porque cria um fundo para incentivar o transporte ferroviário no país, mas obriga que o dinheiro desse fundo seja aplicado em uma obra específica no Pará. Estão sendo feitas negociações para destravar a votação, porque o texto precisa ser aprovado aqui e no Senado até quarta, se não perde a força de lei. A segunda medida provisória trata de empréstimo para santas casas. Os deputados só precisam avaliar uma mudança que foi feita pelos senadores. Bom, o cardápio é esse aí. Agora é acompanhar o trabalho ao longo da semana para ver o que de fato vai se concretizar. Vamos então saber como os líderes de partido avaliam as perspectivas de votação nesta manhã. Vou chamar de novo a Carol Nogueira para falar sobre a pauta de hoje no plenário, ao vivo com os líderes. Carol. Pois é, Vera, a gente viu aí na matéria da Dini que o cardápio é extenso, né? A gente vai começar falando, então, pelos projetos de lei que a bancada feminina conseguiu negociar, incluir na pauta nesses 16 dias de ativismo aí contra a violência contra a mulher. E a gente vai começar conversando com a deputada Érica Cocai, que está aqui comigo, que é vice-líder do PT aqui do Distrito Federal. Deputada, foram escolhidos, então, cerca de 10 projetos dessa pauta. Isso já está negociado para aprovação de fato? Tem algum que o senhor acha que é mais consensual, alguns? Não, nós esperamos aprovar todos esses projetos, até porque nós estamos durante os 16 dias, que em verdade no Brasil são 21 dias, porque nós não começamos no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência que atinge as mulheres. Nós começamos no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, entendendo que se alia a uma discriminação de gênero, também uma discriminação racial. Então, portanto, nestes dias que se findam no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós queremos aprovar projetos que são importantes, tanto do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, que você possa assegurar condições à mulher para que ela possa ter a sua autoestima e o seu atendimento à saúde e também do feto, por exemplo, mantidos, mas também que nós possamos assegurar o recrudescimento penal do feminicídio, quando ele se dá, estando a mulher com as medidas de proteção, que nós possamos também incluir e possamos combater as agressões e as violências que se dão através da internet. Existem muitas violências que não deixam marca na pele, mas que deixam uma profunda marca na alma. Então, nesta semana, nós queremos aprovar todos esses projetos, projetos que dizem respeito aos direitos das mulheres, projetos que dizem respeito à construção de uma sociedade onde não haja dor em ser mulher. Eu acho que esta casa, ela tem que dialogar com esses 16 dias que atingem quase 200 países e que vai passar pelo dia 1º, que é o dia de combate à AIDS, passa pelo dia 6, o dia 6 é o dia dos homens se comprometerem a estarem lutando para enfrentar esta violência. A gente lembra o massacre de Montreal, onde uma pessoa, um jovem, entra dentro de uma faculdade, assassina as mulheres e diz: mulheres não podem fazer curso de engenharia. Então, portanto, nós esperamos que nesta semana nós aprovemos todos estes projetos que foram discutidos, escolhidos pela bancada feminina. E hoje, inclusive, temos uma reunião da bancada feminina, tanto as parlamentares que já estão nessa legislatura, quanto as parlamentares eleitas, porque nós queremos avançar nos direitos das mulheres e queremos que não tenhamos que conviver com uma violência que é fruto de uma lógica sexista e machista que atinge essa sociedade. Quem está aqui com a gente também é o deputado Exalci Lucas, do PSDB, também aqui do Distrito Federal, e que diz que hoje ele tem um consenso com a deputada Érica. Concorda com esses projetos, deputado? Por incrível que pareça, né? Nós, nesse momento, temos consenso nessa matéria importante, né? A gente precisa reconhecer o valor da mulher e precisamos adequar a legislação. Eu acho que todos esses projetos vai ter consenso sem nenhuma dificuldade. É evidente que na hora de votar tem a questão daquelas medidas provisórias, que umas têm consenso, outras não, e que podem, inclusive, na votação, ter alguma interferência, mas eu acho que não tem nenhuma dificuldade, né? Tanto o PSDB, com certeza,
e acho que os deputados todos vão aprovar essas matérias de relevância para as mulheres. Deputado, falando das medidas provisórias, então, a gente tem essa medida provisória que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, já começou essa discussão na semana passada, está tentando mudar aí um pouco o texto para que ao invés do recurso ser todo para esse trecho da ferrovia lá no norte do país, seja prioritariamente para ele. O senhor acha que, e ao mesmo tempo a medida provisória vence amanhã, o senhor acha que existe uma possibilidade ainda de votação? Eu acho difícil essa matéria porque não tem consenso. Então é evidente que qualquer obstrução impede a votação e como vence amanhã, dificilmente será votado essa matéria. Tem a outra medida provisória, que é da Santa Casa, que eu acho que também, essa sim, né, a gente deve aprovar, porque as Santas Casas estão realmente passando por uma dificuldade muito grande e acho que essa matéria deverá ser aprovada. A senhora concorda, deputada Érica? Olha, essa medida provisória que cria o Fundo Ferroviário, ela é um absurdo. É um absurdo. Ela está dentro desta compulsão que tem o governo Temer de ir entregar o patrimônio nacional. Nós temos um trecho de mais de 1.400 quilômetros. Esse trecho se estima custou por volta de 6 bilhões de reais. O governo simplesmente quer vendê-lo, parte desse trecho já está em funcionamento, para construir 400 quilômetros, ou por volta de 400 quilômetros, vendê-lo por 1,6 bilhões, algo que custou por volta de 6 bilhões, vende por 1,6 bilhões para construir um trecho de pouco mais de 400 quilômetros, que vai servir apenas a uma empresa privada. Então, eu penso que não há como o parlamento já cometeu muitos desatinos contra a soberania nacional. Já aprovou a mudança das regras do pré-sal, já está entregando o nosso pré-sal, não para a saúde e para a educação, mas para as grandes petrolíferas, mas isso fere qualquer tipo de comportamento que esteja dentro do bom senso. Então, portanto, acho que não aprova, até porque tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado e nós vamos ter, portanto, uma obstrução muito profunda com relação a essa matéria. Já fizemos na semana passada uma obstrução, conseguimos que ela não fosse aprovada, essa medida provisória, e até porque não tem nenhuma urgência. Esse fundo não precisaria nem ser construído, Então, o governo está tentando, no final da sua gestão, aprofundar a entrega do país. E o que nós tememos é que o próximo governo aprofunde ainda mais e vai entregando o patrimônio que não pertence aos governos, mas é um patrimônio que pertence ao povo brasileiro. Para a gente encerrar, hoje é um dia de votações muito importantes também lá no corredor das comissões. Tem uma série de comissões especiais terminando os trabalhos, reforma tributária, o novo teto que a gente falou agora há pouco, portabilidade de conta de luz, nova lei de licitações, escola sem partido. O que os senhores acham que passa, que pode votar nas comissões hoje? Eu acho que a reforma tributária é fundamental. Eu acredito que não dê para votar, mas precisamos iniciar esse processo aqui na Câmara, talvez não dá para votar no Senado este ano. Mas é uma matéria importantíssima. Mas nós temos também a questão da CMO, a Comissão Mista do Orçamento, que vão estar votando a questão do orçamento. Acho difícil aprovar todas essas matérias, mas eu acho que o orçamento e a reforma tributária precisam dar um passo importante para isso. Escola sem partido, na verdade, quinta-feira, né, deputada? Em verdade, escola sem partido, em verdade não é escola sem partido. Essa terminologia, nós fizemos até uma questão de ordem para mudar o nome. Isso é uma escola amordaçada, é uma escola que não discute os fenômenos humanos, é uma escola que estimula que os alunos denunciem os professores. Como é que nós temos um país com tanta violência sexual que atinge as crianças e, via de regra, ela se dá no âmbito da família, esse abuso sexual. E a escola não vai poder argumentar e falar sobre isso. Eu fui presidente da CPI que discutiu e investigou a violência sexual contra crianças e adolescentes e eu sei quanto as escolas salvaram meninas, devolveram a infância para as meninas, que são as meninas as mais atingidas e as maiores vítimas. E eu diria que nós vamos continuar obstruindo o escola amordaçada e a portabilidade, ela muda todo o processo, todo o sistema. É impossível que você a aprove. Nós vamos ter uma conversa hoje à tarde para ver se é possível construir um consenso, mas dificilmente ela caminhará. Ainda tem vistas que podem ser utilizadas na portabilidade. A reforma tributária é uma necessidade. Nesse país não se cobra impostos sobre lucros, sobre dividendos. É um dos únicos países do mundo. Nesse país, quem paga imposto é a população pobre e os trabalhadores e trabalhadoras.
Deputada Érica Cocai, deputado Isalci Lucas, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, e aos deputados, mais uma vez. Olha, os deputados também estão preocupados com a situação dos venezuelanos que estão fugindo aqui para o Brasil, principalmente pelo estado de Roraima. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para debater a situação dos imigrantes e dos refugiados. Cerca de 80 mil venezuelanos já migraram para o Brasil, segundo dados da Polícia Federal. Eles vêm fugindo da fome, do desemprego e da falta de esperança. O problema é que no Brasil, os migrantes também são vítimas de várias violações aos seus direitos. Essa conclusão foi apresentada em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A representante do Ministério Público do Trabalho denuncia que muitos migrantes acabam sendo cooptados para trabalhar em situação análoga à escravidão. Para ela, a solução envolve ações em várias frentes. A questão da migração envolve políticas públicas, envolve questões de grande complexidade, como saúde, educação, previdência, trabalho, documentação. Então, a solução para isso tudo é que os diversos órgãos públicos e as entidades da sociedade civil trabalhem em conjunto, articulem e coloquem os melhores esforços para conseguir adequar essa crise migratória ao dia a dia do nosso país. O representante da Polícia Federal explicou que o estado de Roraima tem cerca de 500 mil habitantes. Por isso, a chegada de 80 mil imigrantes causou grande dificuldade na prestação dos serviços públicos. Mas ele explica que o Brasil, na verdade, tem muito poucos imigrantes em busca do direito definitivo de morar no país. O Brasil tem hoje em torno de 208 milhões de brasileiros, população brasileira conforme IBGE, né? E a quantidade de imigrantes ativos hoje dá em torno de 1 milhão e 200 mil imigrantes ativos nos sistemas da Polícia Federal, que dá em torno de 0,5%. Fazendo um comparativo com outros países, a média é em torno de 3%. Não é um número consolidado, mas a média é 3%. Alguns países como Estados Unidos, França, Alemanha chega a 10%. Então, vê que a quantidade de imigrantes no Brasil registrados ativos é um número baixo se comparado com outros países. O deputado Luiz Couto, presidente da comissão, disse que o colegiado está acompanhando de perto a situação dos refugiados e que as audiências com especialistas ajudam na busca de soluções. O debate é um elemento importante que mostra o pensar, o agir das pessoas, e isso pode se transformar numa ação que possa melhorar as relações entre o governo e os migrantes e também com os refugiados. O assunto agora é trânsito. Um projeto em análise aqui na Câmara sobe de 65 para 70 anos a idade a partir da qual o motorista passa a ter que renovar a carteira de habilitação de 3 em 3 anos. Vamos ver na reportagem de Mariana Monteiro. Atualmente, todas as pessoas com 65 anos ou mais são obrigadas a renovar a Carteira Nacional de Habilitação a cada 3 anos. Um projeto que tramita aqui na Câmara aumenta esta idade para 70 anos. Boa tarde, professor. Seu Carlos Alberto tem 64 e se sente totalmente seguro ao dirigir seu carro. Como ex-funcionário dos Correios, tem bom preparo físico. Seu Carlos já está acostumado a renovar a carteira de 3 em 3 anos. De uma maneira geral, ele acha justos os exames periódicos a partir desta idade, mas diz que há exceções. Até 70 anos tem pessoas aí que tá apto a muitas coisas, né? Haja visto que hoje nós brasileiros estamos vivendo mais. E estamos preocupando muito com a saúde, né? Se tem algum que não possa dirigir com essa idade, acredito eu que aí precisa de um relatório médico, né? O projeto, já aprovado pela Comissão de Viação e Transportes, prevê que só a partir de 70 anos o motorista precisará renovar a carteira de 3 em 3 anos. O relator na comissão deu parecer concordando com a proposta. As pessoas estão vivendo mais, né? Você vê, eu estou com 82 anos, em pleno exercício, reeleito deputado federal novamente e dirigindo meu automóvel tranquilamente. Isso é antieconômico. A pessoa, depois já de 60 anos aposentada, às vezes vai dispor de dinheiro, gastar recurso,
vai renovar a carteira de 3 em 3 anos, traz mais despesa para o governo. Mas especialistas defendem que se mantenha a renovação da carteira de 3 em 3 anos a partir dos 65. Isso aumentaria a segurança no trânsito, já que a partir do fim dos 50 anos, a pessoa já pode começar a perder parte da visão e dos reflexos. Nós, da Associação Brasileira de Medicina, não vemos isso com bons olhos, porque hoje as doenças de déficit, doenças cognitivas, Alzheimer, todas essas patologias que vão acometer as pessoas à medida que nós vamos ficando velhas, têm tido muito mais fácil o diagnóstico precoce. Então a gente entende que 58, 60, 62 anos, essas pessoas já têm déficit cognitivo. Se nós fizermos hoje uma ressonância magnética de um paciente com 30, 35 anos e um paciente com mais de 60 anos, nós vamos ver um cérebro já bastante prejudicado. O presidente da Associação de Medicina do Tráfego defende o contrário, que a partir de 70 anos o paciente seja examinado anualmente. Ele lembra que o carro é semelhante a uma arma. O projeto de lei será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça daqui da Câmara. Se for aprovado, será enviado ao Senado para votação. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje? A pauta da semana no plenário tem propostas escolhidas por ocasião da campanha mundial dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E você vai ver depois do intervalo. Mudança na Constituição em análise aqui na Câmara estende aos municípios a prerrogativa de questionar no Supremo se uma lei é ou não constitucional. E mais... A história do Brasil em acervos. Profissionais se reuniram na Câmara para debater técnicas que preservam documentos históricos e artísticos em todo o país. Já, depois do intervalo. Agora são 9 horas e 31 minutos. O Câmara Hoje está de volta. Hoje começa um seminário internacional sobre a guarda compartilhada. A Mariana Pichit, que tem detalhes para a gente. Mariana, bom dia. Esse debate sobre a guarda compartilhada vai trazer aí situações de violência, é isso? Isso. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. É um seminário que acontece hoje, amanhã aqui na Câmara, promovido por vários órgãos ligados à defesa dos direitos das mulheres, como a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, também a Procuradoria da Mulher no Senado e a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui da Câmara, presidida pela deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, que está aqui com a gente. Vai explicar um pouquinho como é que vai ser esse seminário, vai tratar de casos de violência, do sucesso da lei. Como é que vai ser, deputada? Bom dia. Primeiro, o seminário nasceu de uma audiência pública que nós tivemos no Senado, em conjunto com a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A audiência, o tema, trouxe tanta interrogação em relação às alterações que foram feitas recentemente em 2014, que já foi sugerida nessa audiência que nós fizéssemos um seminário para tratar sobre o assunto. Então, o seminário hoje tem 2 mesas, uma no período da manhã, outra no período da tarde, e uma mesa que vai acontecer também amanhã. Nós precisamos abordar hoje, em decorrência da Lei Maria da Penha de 2006, a Lei do Feminicídio de 2013, dos avanços que nós estamos tendo, a regra geral de que hoje vigora na separação a guarda compartilhada tem também vitimizado crianças e tem vitimizado também mulheres. Não há uma previsão em caso da separação, em caso de violência, como deve ocorrer. Então, esse dado foi trazido por especialistas na audiência pública e hoje nós vamos nos deter mais em relação a esses dados, preservando sempre a criança e a mulher em situação de violência. E a partir desse seminário, deputado, o que é possível fazer aqui na Câmara? Alterações na lei, para que nós sempre, olhando a sociedade, os avanços que nós já tivemos, mas principalmente os problemas que estão surgindo cada vez mais, uma adequação à realidade que nós vivemos. Eu lamento muito, quando eu cheguei aqui até a casa, eu vi que nós não temos um estudo da legística, dos impactos das leis na vida do cidadão e da cidadã. Como isso não acontece, normalmente os casos vão chegando a posteriori, E a guarda compartilhada, como regra geral, já mostra isso. Então, o problema é a alienação parental.
como isso vem ocorrendo. E a importância da guarda compartilhada, sim, quando ela é segura tanto para a mãe, quanto para a criança, quanto também para o pai, porque a violência acontece também não só em relação, prioritariamente, majoritariamente em relação à mulher, em relação às crianças, mas nós temos excepcionalidades também, onde também o homem sofre com alienação parental. Então nós precisamos olhar a guarda compartilhada, preservando o instituto, olhando para a criança, olhando para a mulher, e olhando para o parceiro, olhando para o homem, quando ele é a parte também que pode ser violada. Seria o caso de mudar a guarda compartilhada? Em que termos, deputada? Olha, eu sou uma árdua defensora da guarda compartilhada. Aliás, a guarda compartilhada ela deve acontecer sempre, mesmo em situações onde há preservação da união, né? E normalmente ela é decorrência de uma vivência já, né? E até um aprendizado quando isso não ocorreu durante a vigência, durante o período em que todos estavam juntos, né? Então, o que tem que ser feito hoje é olhar os problemas que estão aparecendo, que foram anunciados na audiência pública, olhar onde o Instituto já está há mais tempo em vigor em países que já implementaram isso antes, para que nós possamos modificar e alterar a lei de tal sorte que as crianças sejam preservadas e todos nós. Dona Perugini, obrigada pela entrevista, bom seminário. O seminário começa daqui a pouquinho no auditório Nereu Ramos. Vera. Obrigada, Mária. Deputada. Olha, uma proposta que modifica a Constituição em análise aqui na Câmara estende às entidades que representam os municípios a prerrogativa de entrar no Supremo Tribunal Federal com ações para questionar se uma lei é ou não constitucional. O Supremo Tribunal Federal ganhou na Constituição de 1988 o poder de julgar se uma lei federal, estadual ou municipal respeita o que foi estabelecido no texto constitucional. É a chamada ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Em 2004, foi criada a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC, também julgada pelo STF. A finalidade desse novo instrumento é fazer o Supremo julgar se uma lei é ou não constitucional. Isso vale para casos em que exista um conflito de interpretações entre juízes ou tribunais. Mas a Constituição estabelece quem tem a prerrogativa de entrar com essas ações. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, as mesas diretoras da Câmara e do Senado, as mesas de assembleias legislativas dos estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores, o Procurador-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Uma comissão especial da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição, que estende aos municípios a prerrogativa de entrar com ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eles poderão propor a ADI e a ADC por meio de entidades nacionais que representam prefeitos e vereadores. Isso é muito importante para os gestores municipais, porque muitas das vezes eles se encontram sem condições de poder recorrer de alguma legislação que venha a prejudicar os municípios do nosso país, e isso tem ocorrido muito, e agora, a partir daí, eles vão poder ter essa capacidade de fazer esse recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que discutir todas as situações. O que é esse pacto federativo? O que cada município, o que os estados, o que a União tem responsabilidade de fazer e o que cada um vai ganhar para isso. E quais são os poderes que cada um tem. Entrar com uma ação no STF é um poder também dado à União, dado aos estados, mas não é dado ao município. Para a Frente Nacional de Prefeitos, é constrangedor para os municípios ter que recorrer a partidos políticos quando precisarem entrar no Supremo com uma ação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade na defesa dos seus interesses. Quando os municípios, eventualmente, por um ato do governo federal, por uma lei aprovada no Congresso Nacional, se sentirem lesados, eles podem, assim como os estados, ingressarem no judiciário dizendo, olha, não concordamos com essa lei, não no seu mérito, mas na sua legalidade. Esta lei é uma lei inconstitucional no nosso entendimento. Olha, a proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada no Senado, está agora no plenário da Câmara, mas só pode ser votada com o fim da intervenção federal no Rio.
Se aprovada sem modificações em 2 turnos e com o voto de pelo menos 308 deputados, será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. E a Câmara é conhecida como um espaço de muitos debates e ações políticas. Mas na última semana, a sede do Poder Legislativo reuniu profissionais de várias regiões do Brasil para discutir a conservação da memória nacional por meio da preservação dos acervos de museus e instituições, como a própria Câmara. Em debate, arte, cultura e a história do país. O Ronaldo é restaurador da Câmara dos Deputados. Em suas mãos, um livro de ata da Assembleia Constituinte de 1826, que pertence ao arquivo da Câmara e tem várias marcas da ação do tempo. Ele teve ataques de insetos, a broca geralmente esses rendilhados no papel. Até a tinta usada antigamente não favorece a preservação. Nessa época eles escreviam, como você pode ver, que foi um livro totalmente manuscrito, com a tinta ferrogálica, ou seja, a base de ferro. E esse ferro, com o tempo, ele oxida e prejudica o papel, deixando o papel mais ácido, mais quebradiço. Aqui o que acontece com a acidez do papel? Rasgou. Ele chega a rasgar, ele quebrou, não chega nem a arrancar, quebrou a fibra. O seminário Preservação da Memória Institucional reuniu especialistas de todo o país na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem sido um órgão de referência para os demais órgãos da administração pública em matéria de preservação. E a gente aqui vai tratar não só da preservação dos acervos convencionais, são tão importantes, que mostram a diversidade cultural do Brasil, as nossas obras de arte que compõem o acervo da Câmara, os documentos históricos, as obras raras. Foram várias palestras e oficinas. Temas como gestão de acervos, políticas de preservação e técnicas de preservação digital. Nós estamos entrando na área e na seara da preservação digital. E aqui a Câmara hoje ela se transformou num verdadeiro laboratório para gerar ciência, gerar, sobretudo, todos os mecanismos necessários para que a memória digital seja também preservada. Outro tema debatido foi o gerenciamento de riscos em acervos. Fernanda Toso apresentou uma oficina sobre salvamento de documentos em caso de sinistro com água. Ela ajudou a recuperar documentos da cidade de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, após a enchente de 2010. A especialista em conservação e restauração lembrou que é preciso saber agir em situações de emergência. Durante uma situação de risco, você precisa saber os passos necessários que devem ser tomados para que aquilo que foi atingido por essa situação não se degrade ainda mais. Depois de aprender teorias, os participantes tiveram aulas práticas, oficinas para colocar a mão na massa e testar os conhecimentos. Aqui, eles aprenderam técnicas de higienização e restauro de documentos em papel. Muitas vezes, uma simples limpeza pode resolver, ou pode ser apenas o início do trabalho de restauração. Outras técnicas também são importantes. A gente está aprendendo a fazer uma caixa, um modelo correto para conservar um livro que seja obra rara ou um documento. Às vezes eu faço de um jeito, eu entendo de alguma forma, e a partir do momento que a gente chega aqui e tem esse contato, essa troca, a gente começa a aprimorar, a gente começa a realmente passa o nosso conhecimento e também agrega um pouco do conhecimento do outro para o nosso trabalho. No que a gente quer conscientizar sobre os desafios do trabalho da conservação e restauração e a importância desses trabalhos. Lutar para que haja preservação, para que não seja necessária a restauração. Então, mostrar o quão difíceis são os procedimentos de restauração, o quão complexos e demorados, ajuda nessa conscientização da importância da conservação preventiva. É melhor conservar do que restaurar. E é sempre bom restaurar quando necessário. A Lei de Daina é do Ministério Público do Amapá e faz parte de uma comissão para cuidar do memorial da instituição. Vou voltar para o Amapá, cheia de novos conhecimentos, poder compartilhar isso com a minha instituição, com meus colegas de trabalho, com a equipe que está trabalhando diretamente na recuperação da memória, nesse memorial do Ministério Público do Estado do Amapá. E feliz demais,
Bom, hoje as comissões da Câmara têm uma série de reuniões, algumas delas podem chegar a votar relatórios, textos finais sobre propostas. Vamos então para um giro final sobre essa agenda das comissões no dia de hoje com a Mariana Plichitsky. Isso, Vera, o destaque, além desse seminário da Guarda Compartilhada, que acontece agora de manhã, tem também pela manhã, às 11 horas, a Comissão Mista de Orçamento vai fazer uma audiência pública para discutir obras e serviços com indício de irregularidades graves no projeto de lei orçamentária anual para 2019. À tarde, tem uma audiência pública de destaque, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, que vai discutir a venda de remédios sem prescrição de receita, necessidade de retenção de receitas em supermercados, venda de remédios em supermercado. Esse assunto vai estar no E-Democracia. Se você quiser participar, você pode entrar lá, olha o endereço na tela, edemocracia.câmara.leg.br, em audiências interativas, mandar sua pergunta, sua opinião, sua crítica para os deputados usarem durante essa audiência pública da tarde da Comissão de Seguridade Social e Família, que vai falar de venda de remédio nos supermercados. Além disso, tem, como a gente já falou no jornal hoje, tem várias comissões especiais que podem votar relatório final hoje à tarde. Uma delas é a Comissão Especial que analisa a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Pode votar o relatório do deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Também tem a reforma tributária, que tem reunião prevista à tarde para votar. O relatório final do deputado Luiz Carlos Rauli. Tem também a mudança na lei de licitações, que pode votar hoje à tarde também relatório final. E a portabilidade na conta de luz também pode votar relatório final hoje à tarde. Vamos ficar de olho em todas essas agendas da tarde aqui no corredor das comissões, Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você. Bom dia. E nesta edição do Câmara hoje, você viu a pauta da semana no plenário, tem propostas escolhidas por ocasião da campanha mundial dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. CNH do idoso, um projeto amplia o prazo mínimo para a renovação da carteira e causa controvérsia. Mudança na Constituição em análise na Câmara estende às entidades nacionais que representam os municípios a prerrogativa de entrar no Supremo Tribunal Federal com ações que questionam se uma lei é ou não constitucional. E esta edição fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro. Agora são 9 horas e 46 minutos pelo horário de verão. Bom dia para você.